Olá a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, dando continuidade aqui, onde eu estava lendo essa matéria aqui da BBC News, falando sobre o que está acontecendo ali em Israel atualmente, tá bom? Vou dar continuidade aqui à leitura, que é que diz aqui a matéria. Há pogroms ali, semanalmente. Pessoal, para que você entenda esse vídeo, você tem que votar, tá bom? Assistir o primeiro desse daqui. Eu fiz aí mais ou menos 5 vídeos, a 6 vídeos falando sobre esse assunto. Para entender todo o contexto, tem que pegar um por um até chegar nesse, tá bom? Estou dando continuidade aqui a leitura. Há pogroms ali, semanalmente. Portanto, este é o outro lado da moeda. Esvaziar Gaza e, em seguida, tomar cada vez mais território na Cisjordânia. BBC News Mundo. No caso dos genocídios em Ruanda e Srebrenica, na ex-Iugoslávia, não havia países ocidentais armando e apoiando abertamente um dos lados. Gaza é um caso excepcional? Bartov responde. Isso pode ser visto sob duas perspectivas. Muitas pessoas em Israel diriam: por que você presta tanta atenção ao que Israel faz? Veja o que todos esses outros países fazem. Veja o que acontece na Síria, na China, na Rússia, no Sudão, etc. Esse é o ponto de vista israelense. Mas o Sudão, a Rússia e a China não estão recebendo armas, suprimentos nem cobertura diplomática do Ocidente, enquanto Israel está. 80% das armas fornecidas a Israel são provenientes dos Estados Unidos. Grande parte do restante vem da Alemanha. E esses países oferecem uma cobertura diplomática. O Conselho de Segurança não pode aprovar nenhuma resolução, porque os Estados Unidos vetariam. Por que eles fazem isso? É uma pergunta muito boa. Porque Israel pode agir com impunidade, apesar de depender em grande parte dos países ocidentais, dos Estados Unidos e da Europa. A Europa é seu principal parceiro comercial, não os Estados Unidos. É uma pergunta complexa. Acho que isso, a propósito, está mudando. Acho que a longo prazo Israel vai pagar um preço muito alto pelo que fez. Mas isso não vai ajudar muito os palestinos. As pessoas que morreram estão mortas e isso é irreversível. No caso da Europa, acho que isso tem a ver com Israel fazer todo o possível para lembrar os europeus do Holocausto e garantir que eles ainda tenham um sentimento persistente de culpa pelo genocídio nazista contra os judeus. E acredito que nos Estados Unidos a influência de Israel é enorme, não apenas por meio da comunidade judaica, mas também de outros grupos dentro dos Estados Unidos que apoiam firmemente Israel. Eu disse recentemente que o crédito que Israel está usando, o crédito do Holocausto, está se esgotando, exatamente. Que não será mais possível usá-lo como desculpa, não só para o que está acontecendo em Gaza, mas também para a ocupação e a opressão de milhões de pessoas durante décadas. Como vocês podem ver, aqui uma imagem de uma criança de 11 meses com desnutrição, em Gaza, em junho deste ano, 2025, desse mês, Sem a entrada de ajuda em Gaza, em massa, Sem a entrada de ajuda em massa em Gaza, mesmo ali, mais de 70 mil crianças com menos de 5 anos vão sofrer de desnutrição grave nos próximos meses, informou a ONU em maio. BBC News Mundo, você disse que Israel vai pagar
um preço alto no futuro. Você acha que haverá prestação de contas pelo que acontece em Gaza? Bartov. Primeiro, a prestação de contas é fundamental, é claro, porque se não houver responsabilização, porque outros estados não sentiriam que podem haver o que quiserem. A grande tragédia aqui é que, após a Segunda Guerra Mundial, em grande parte devido a crimes nazistas, se estabeleceu todo um sistema de leis internacionais para impedir que essas coisas aconteçam novamente. Esta foi a suposta lição do Holocausto. Agora Israel está cometendo crimes em massa de genocídio em Gaza. E alegar que o Holocausto é uma espécie de desculpa para agir desta maneira é por si só terrivelmente trágico. Os indivíduos serão responsabilizados? Espero que sim. É muito difícil saber. Na minha opinião, a principal prestação de contas virá com o que acontecer com o próprio Israel. Acho que o país está a caminho de perder seus principais aliados na Europa Ocidental. Está perdendo o apoio da opinião pública, especialmente nos Estados Unidos, Alemanha, França, Grã-Bretanha, etc. Isso vai ter consequência a longo prazo para o país, a menos que uma nova liderança israelense, e especialmente líderes europeus e americanos, decidam impor uma solução política, porque não há solução militar para o que estamos vendo agora. BBC News Mundo. Quero perguntar especificamente sobre a polêmica entidade privada criada por Israel, com o apoio dos Estados Unidos, para distribuir ajuda humanitária à Fundação Humanitária Gaza. As autoridades locais denunciaram a morte de dezenas de pessoas em ataques israelenses perto dos centros de distribuição. Como historiador sobre genocídio, o que você sente quando vê as imagens de pessoas esperando desesperadamente para receber um pouco de comida? Bartov. Olha, passei boa parte da minha vida lendo e escrevendo sobre crimes. Então fui exposto a muitas imagens desse tipo ao longo da minha vida. E devo dizer, antes de tudo, pessoalmente, como ser humano, que acho muito difícil ver essas imagens devido à absoluta falta de humanidade, absoluta crueldade, até mesmo da reação alegre das tropas israelenses, da mídia israelense. E vejo essas mídias todos os dias. É uma sociedade que não consigo reconhecer. De fato, difícil. Não é o país em que cresci. É algo que foi a lugares que ninguém poderia imaginar. Portanto, de uma perspectiva humana e individual, é muito difícil para mim processar essas imagens. Mas por trás disso há uma política. A direita israelense, que na verdade também representa Netanyahu, tenta criar, na minha opinião, uma situação em que a população morre de frio, fome, doenças ou desespero, ou foge, ou aconteça um desastre humanitário tão grande que algum outro país diga: ok, vamos cuidar deles, se eles permitirem. Está absolutamente claro, Israel foi pressionado, por isso criou uma maneira pela qual parece fornecer alimentos, mas nunca é suficiente. Eles entregam comida em pouquíssimos lugares para criar exatamente o tipo de caos que surge quando pessoas que estão morrendo de fome são informadas que a 10 quilômetros de distância, se correrem o mais rápido possível, podem obter uma caixa. Isso gera desespero, medo e violência. Esse sistema foi projetado para parecer que Israel forneça ajuda e, ao mesmo tempo, agravar o desastre humanitário que está acontecendo em Gaza. E isso é feito com a cooperação dos Estados Unidos, algo que também me dói ver. Como vocês estão vendo aí, pessoal, pessoas nessa aglomeração pedindo comida, né, para suas famílias aí. Imagine
o desespero dessas pessoas aí, vocês se vendo aí nesse meio para pegar uma comida. A agonia, a batalha terrível. Centro de Distribuição de Alimentos em Gaza, em maio de 2025. Para Bartov, o novo sistema foi projetado para parecer que Israel forneça ajuda e, ao mesmo tempo, agravar o desastre humanitário. De fato. BBC News Mundo. O NRC, jornal holandês, entrevistou 7 especialistas em genocídio de 6 países e todos disseram que Israel comete ações genocidas em Gaza. Você diria que há um consenso crescente entre os especialistas em genocídio nesse sentido? Bartov. Eu diria que sim. Obviamente, há alguns casos isolados, mas com o tempo se criou um consenso. E acho que a maioria dos pesquisadores de genocídio diria que isso é genocídio. Embora tenha sido criado um consenso entre os pesquisadores de genocídio, os pesquisadores que dedicaram sua carreira a escrever sobre o Holocausto, que no fim das contas foi um genocídio, tem sido muito difícil para eles, com algumas exceções, incluindo eu, dizer abertamente que Gaza é um genocídio. No momento, existe uma divisão entre pesquisadores de genocídio comparativo e pesquisadores do Holocausto em institutos dedicados a lembrar e documentar o Holocausto, que se negam a condenar o que Israel está fazendo. Conheço muitas dessas pessoas há muito tempo, e isso para mim é extremamente perturbador. Se acreditarmos no princípio de nunca mais, depois do Holocausto, é o momento de dizer, em relação a Gaza, parem o que estão fazendo agora mesmo. Como vocês estão vendo aqui, esse é o Omer Bartov, né? Gentileza Omer Bartov. É o historiador e especialista em Holocausto. BBC News Mundo. Tendo estudado genocídio e holocausto por décadas, também como israelense e como ex-soldado das defesas de Israel, qual é a sua reflexão final sobre o que está acontecendo em Gaza? Bartov. O horror que estamos vendo agora em Gaza é devastador e ao mesmo tempo previsível, porque tudo isso é, em última análise, resultado de décadas e décadas de ocupação e opressão. Estamos falando de um território, como dizem, do rio ao mar, com o mesmo número de judeus e palestinos, 7 milhões de judeus, 7 milhões de palestinos. Mas apenas os judeus têm poder. Há 2 milhões de palestinos que são cidadãos israelenses, mas que, de fato, têm apenas direitos limitados. Há 3 milhões de palestinos na Cisjordânia que não têm nenhum direito. E há 12 milhões de palestinos em Gaza que enfrentam um genocídio. E tudo isso é resultado da incapacidade do Estado de Israel de aceitar que deve encontrar uma maneira de conviver com os palestinos nessa terra, de maneira que palestinos e judeus decidirem que funciona para eles, seja um Estado, 2 Estados, tanto faz. Tem a ver com a incapacidade de Israel aceitar que é impossível continuar com esse tipo de opressão e ocupação. Isso só vai gerar mais violência e mais desespero. Não apenas para os palestinos, é claro, mas também para milhões de israelenses que vivem em um estado de medo e insegurança e cuja democracia desaparece dia após dia como resultado desta ocupação prolongada. Também gostaria de mencionar que houve uma tentativa de silenciar as críticas às ações de Israel como antissemitas, e acho isso muito preocupante, porque o que Israel está fazendo agora é o principal fator desencadeador do aumento do antissemitismo em todo o mundo.
É a única maneira de deter isso é mudando essa política, não apenas interrompendo a guerra em Gaza, obviamente, mas resolvendo de fato esta situação terrível que gradualmente se tornou o que finalmente foi depois de 7 de outubro. Beleza, pessoal? Então aqui é o fim da matéria. Essa aqui foi uma matéria desse ano, né? De janeiro. Agora, aliás, agora em junho, né? 11 de junho de 2025. Eu dividi o vídeo dessa matéria para o vídeo não ficar muito longo. Fiz 3 vídeos. Você assiste aí o primeiro, o segundo e o terceiro, que é esse, tá bom, pessoal? Então aqui é uma entrevista da BBC News com um historiador israelense, né? Que é especialista em Holocausto, né? Como diz aqui a capa da matéria, né? O que Israel faz em Gaza não tem precedentes no século XXI, diz historiador israelense especialista em Holocausto, né? É o Omer Bartov, tá bom, pessoal? Então tá aí, o que Israel vem fazendo em Gaza é desumano, é um genocídio, né? Crianças passando fome, cidades destruídas, casas, prédios, tudo esse ano, né? Pessoas sendo deslocadas das suas casas, dos seus bairros, da sua cidade, crianças sendo mortas, feridas, né? Pessoas sofrendo. Então, em guerra não se tem vencedor. Em guerra todo mundo sofre de um lado do outro, né? A situação não é fácil. Tá bom, pessoal? Então deixa aí seu like, se inscreva no canal. Tá aí a situação do que Israel vem fazendo em Gaza. Porém, você pode também deixar seu like, se inscreva no canal, tá? E há quem diga, só aqui um pequeno adendo, abrindo parênteses, que você pode dizer, mas que os palestinos também fazem com Israel, né? Também eles atacaram, eles também fizeram destruições em Israel, como fizeram agora em Tel Aviv, em Jerusalém. Então ambos atacam ambos os lados. Um ataca do outro a morte de um lado, a morte de outro. Então, como eu falei anteriormente, em guerra ninguém vence, todos perdem. E quem mais sofre são crianças, idosos e pessoas que não tem nada a ver com essa batalha aí. Tá bom? Então, de acordo com esse especialista aqui, o Omer Bartov, o que Israel está fazendo é um genocídio ali em Gaza. E o que ele vem fazendo ali, naquela região e com as pessoas. Tá bom, pessoal? Forte abraço, sucesso, tamo junto. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se possível, deixe um comentário também. Tamo junto.